Nós vamos agora fazer uma roda de conversa sobre um tema muito legal, que, aliás, é um tema que se fala muito aqui no Fórum. Integração, inclusão, pessoas que se encontram, o que, aliás, aqui no Fórum está acontecendo muito, e é muito bom que isso aconteça. E para, vamos dizer, conversar sobre isso, a gente vai ter aqui dois jovens. Um é engenheiro de produção, ela é advogada. Daqui a pouco eu conto quem são. Como eu disse, eu vou chamar aqui um engenheiro de produção e uma advogada. Agora, eu sinto muita pena do cara que bolou aquele velho ditado que diz que o hábito faz o monge. Então, o engenheiro de produção e a advogada vão subir aqui, eles vão mesmo se apresentar. Ela se chama Ana Lívia Arida e ele se chama Samuel Melo. Certo, Samuel? Certo, Ana? Então, vem, cara, um grande prazer de receber a advogada e o engenheiro de produção. Eu queria que vocês, primeiro, fizessem uma rápida apresentação do que vocês estão aqui no Fórum. O que vocês fazem de tão especial? Vamos começar aqui? Pode ser. Boa tarde, estou muito feliz de ver vocês aqui. Como a Mafuane falou na mesa anterior, né, as pessoas que chegam até nós são as pessoas que precisam chegar até nós, e nós chegamos até nós nos encontramos aqui, isso é muito especial. Eu vim parar aqui hoje por uma experiência ainda incipiente nessa jornada aí de tentar integrar grupos diferentes e furar bolhas. Nos últimos 2 anos, eu decidi abandonar um pouco a vivência da engenharia dentro da sala de aula para tentar viver isso um pouco mais na prática e entender como é que eu podia usar isso para contribuir com o mundo, com o nosso Brasil. Então, brevemente, nos primeiros 6 meses, eu fiquei bastante envolvido tentando engajar jovens dentro das universidades a usarem a carreira deles para impacto social, na prática, através do programa Ensina Brasil e do Vetor Brasil, que são duas organizações que selecionam jovens lideranças para atuarem como professores dentro das escolas públicas e como profissionais dentro da gestão pública, nas secretarias dos municípios e por aí vai. Então, nesse momento, eu percebi que existia um caminho onde era possível pegar essas lideranças e colocar elas para começar a trabalhar com impacto social, mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber que trabalhar com impacto social ainda era algo muito genérico. Eu queria me aprofundar um pouco mais em determinados pontos específicos no meio dessa gama toda. Foi o momento em que eu peguei 1 ano da minha vida para mergulhar dentro da Educafro, que é uma organização que trabalha com inclusão social e racial no ensino superior. A gente trabalha com cursinhos pré-vestibulares, com bolsas nas universidades particulares e com um advocacy de políticas públicas para melhorar as nossas leis, nossas orientações normativas e por aí vai, para garantir que os nossos processos tenham mais inclusão. E nos últimos 6 meses tenho me envolvido bastante com um movimento que chama Acredito, que é um movimento de renovação política, que tem essa mesma proposta de trazer o poder. A gente falou bastante disso hoje em algumas mesas. O poder hoje está nas corporações, está em quem tem dinheiro, e a gente está tentando trazer o poder para a população. Então, nesse momento, a população é muito plural, a gente tem que entender que a gente tem recortes tanto de raça, quanto de gênero, quanto também de geografia, quanto também de renda e orientação sexual e idade. E, nesse momento, como é que a gente faz para essa população ter o poder de se engajar na política? Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu sou advogada, sou ativista, e há alguns anos atrás, em 2014, eu fundei uma organização que chama Minha Sampa. A Minha Sampa surgiu com a missão de aproximar as pessoas das decisões da cidade. Então, a missão da Minha Sampa é fomentar uma cidadania ativa. A ideia é que a gente... Está funcionando? Então, a ideia é que a gente
não vote simplesmente a cada 4 anos e depois dê as costas para os políticos e para os governos e deem carta branca para eles fazerem o que eles quiserem, porque na prática é isso que acontece, mas que a gente tenha uma cidadania ativa no sentido de acompanhar, monitorar e influir nas decisões ao longo desses mandatos. E como é que a minha Sampa faz isso, né? Então, a minha Sampa faz isso acompanhando muito de perto o que o Legislativo e o Executivo Municipal fazem. E quando a gente encontra, por exemplo, coisas boas que precisam acontecer, mas estão meio paradas, ou coisas ruins que o poder público está propondo, que a gente precisa barrar, a gente monta uma campanha de mobilização e convida os cidadãos a participarem com a gente. Então, a gente convida as pessoas a influírem naquela decisão. Muito fazendo, então, pressão política sobre os nossos decisores. Então, só para dar um exemplo, minha Sampa fez uma campanha para criar a primeira delegacia da mulher 24 horas na cidade, num reconhecimento de que isso era uma política pública importante e que os governos não estavam dando a menor bola para isso. E eu acho que nesse processo, né, de criar uma cidadania mais ativa, tem 2 exercícios de integração, né? O primeiro é a integração da pessoa com o seu território. Então, a ideia, o Janete até falou isso na mesa, né? A gente vive no município e a nossa vida acontece aqui. Então, é um exercício da pessoa se conectar com o território que ela vive, com o bairro que ela vive, com as demandas daquele local e lutar ativamente para melhorar aquele espaço. Integração também do cidadão com a política, para além da política partidária, porque eu acho que a política partidária está muito maculada de diversas formas, então a pessoa fala, putz, não quero me aproximar de partido, não me identifico com nenhum partido. Mas isso não quer dizer que você não tenha que estar conectado com a política. Então, a missão da minha Sampa é essa, e eu acho que essa é a missão de integração que a gente tenta fazer. Bom, o tema, né, do bate-bola aqui é muito claro. A integração, a virtude da integração, a integração virtuosa, tal. Samuel, essa integração é necessária e por que ela seria virtuosa? Eu enxergo a integração hoje como um dos principais desafios da nossa comunidade nacional hoje, especificamente do Brasil, que viveu algumas experiências um pouco diferentes de outros países, mas no passado. Mas eu vejo hoje a integração como praticamente uma nova escola, né? Porque a diversidade está sendo um tema discutido em todos os ambientes que a gente circula hoje. E isso eu falo desde as favelas e das comunidades que eu visito, tentando convencer alunos de entrarem na universidade, até as próprias universidades, onde a gente dialoga com as pessoas que querem se envolver com a política, não sabem o que fazer, ou ainda não tem uma direção muito clara dos rumos a tomar. E a gente percebe que está todo mundo nesse desafio. Pô, eu quero ter diversidade no meu grupo de trabalho, eu quero ter diversidade na minha empresa, eu quero ter diversidade na política, mas eu não sei o que fazer para fazer com que essa diversidade aconteça. E, nesse momento, a integração ela vem como se fosse uma disciplina mesmo, né? Uma disciplina da nossa vida para fazer com que a diversidade seja possível. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Promover a integração exige esforço, exige tempo, exige dinheiro, exige investir recursos nisso. Quando ela consegue acontecer, algumas coisas que não são muito naturais de se imaginar começam a florescer no meio desses grupos de trabalho. Eu vou dar um exemplo específico que não diz respeito especificamente ao recorte racial, que é o que a Educafro mais faz, mas diz respeito ao recorte de gênero. Não sei se vocês sabiam, mas o primeiro grupo que criou o airbag, que inventou isso, eles cometeram um equívoco muito grande. Assim que o airbag foi lançado, eles não sabiam por que o airbag estava salvando os homens e matando as mulheres e os bebês. Mas nada explicava para eles o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. E aí eles resolveram trazer diversidade para o time deles. Eles trouxeram uma consultoria de fora para falar, o que aconteceu no nosso projeto? Nosso airbag era perfeito, mas está matando as mulheres. E aí, por acaso, era uma mulher consultora, ela foi analisar o processo de construção do airbag, e ela percebeu que no momento em que eles foram fazer o teste, era um grupo só de homens trabalhando, cientistas, eles olharam uns para os outros e falaram, como é que a gente vai testar isso? Colocaram um boneco lá para testar. Pô, mas qual boneco? Um ser humano padrão aí. Um ser humano padrão. Olharam para eles, mediram mais ou menos,
Coloca um boneco lá. Colocaram um homem padrão, de 1,70 m, um boneco normal. Foram fazendo testes e encontraram um airbag que salvava aquele boneco, que era um homem padrão. E não fizeram testes para encontrar um boneco, um airbag que salvasse uma mulher padrão. Não colocaram um boneco que se parecesse com uma mulher. E, portanto, o airbag deles falhou. Matou muita gente por aí, muitos bebês também, muitas mulheres. Acho que essa é a principal virtude da integração, né? Quando a gente tem um grupo diverso e integrado, com pessoas de diferentes backgrounds, a gente consegue evitar com que acidentes como esses, ou incidentes como esse, aconteçam nos nossos projetos que a gente quer fazer. Então, hoje eu tenho muito receio, e acho que é um pouco de precaução mesmo, né? Hoje eu vejo a diferença de medo e precaução, e eu tento passar isso para as pessoas. Eu vejo muitos grupos se reunindo, falando, a gente tem um projeto aqui que vai impactar o Brasil. E aí você olha para esse grupo e vê que ele não representa a pluralidade do nosso país, e, portanto, provavelmente vai cometer equívocos como essa galera do airbag cometeu. Então, essa é a principal virtude que eu vejo dentro da integração. Ela permite com que a gente consiga, antes mesmo dos problemas aparecerem, se antecipar a eles inconscientemente, que é um pouco do que a Mafuane falou. Se tivesse uma mulher do time, talvez ela nem ia raciocinar muito sobre a necessidade de ter uma boneca vestida de mulher. Mas na hora de olhar para, precisamos fazer um ser humano padrão, eles iam perceber que um homem não é um ser humano padrão. É mais ou menos por aí. Integração para você, como é que se dá a integração? Ana, essa integração, você fala muito do reconhecimento, da confiança que tem que ser criada. Quais são os parâmetros, as necessidades para que essa integração se faça e por que ela é necessária? Então, acho que a primeira coisa que é necessário para você conseguir, de alguma maneira, essa integração é você estar muito consciente, muito alerta, e não cair nos buracos do estereótipo e do preconceito. Porque preconceito um pouco todo mundo tem. Mesmo que a gente seja muito dentro da gente, muito velado, a gente sempre tem um pouquinho de preconceito com alguma coisa. E a gente também tende a encaixar as pessoas nos estereótipos. E aí, quando você vai conhecer uma pessoa que é diferente de você, ou você vai num ambiente que é diferente de você, às vezes a gente não enxerga o outro que está lá, mas a gente enxerga aquele estereótipo ou se conecta com algum preconceito que a gente tem. Então, primeiro, está muito consciente disso. Por quê? Porque, para mim, a integração significa se conectar com a humanidade que está dentro da outra pessoa. É a sua humanidade com a humanidade que está dentro dela. E, para isso, a gente tem que tirar essas coisas que atrapalham essa conexão. E essa conexão tem a ver com confiança. Eu acho que não tem como integrar se a gente não trouxer o conceito de confiar e ter confiança uns nos outros. E aí, para isso, Ricardo, tem um componente que é olho no olho. Tem um tanto que é muito difícil você falar quando você está falando dos grupos, né? Integração em tese, confiança em tese, criar... Não, isso tem que ser concreto, tem que ser na prática. É você ir para um território que você não conhece, é você estar de frente com uma pessoa que pensa diferente com você, é você estar com um grupo que não é seu, e você conseguir ter essa relação de olho no olho, entender quem a pessoa é, de onde ela fala, qual que é a realidade que ela está vivendo. Né? E ela conseguir fazer a mesma coisa com você, porque a partir daí você consegue ter uma conversa que é honesta e que é sincera. E aí, por mais que você tenha as maiores divergências em termos de pensamento em relação a essa pessoa, você vai conseguir estabelecer uma relação de troca, uma relação de conversa, e aí você vai poder caminhar para a construção de convergências. Né? Eu acho que essa relação olho no olho, criação de confiança, se conectar com a humanidade do outro é essencial para a gente começar a construir convergência, que acho que é uma coisa que a gente está precisando muito no Brasil. Está crescendo cada vez mais uma crítica social muito forte às redes sociais e particularmente ao Facebook. Eu acho que isso vai ao encontro do que você está dizendo, de que o contato social não existe nas redes sociais, o contato físico, o olho no olho. Isso é importante, Samuel? Qual é a importância e como é que a gente administra essa coisa de redes sociais que vai de fake news a não sei aonde e que não enfrenta o olho no olho, não permite isso? Talvez você consiga. Bom, tá funcionando. Obrigado. Esse ponto que a Ana trouxe, ele é essencial, assim, na minha visão. Quando
quando a gente começa... Uma das etapas mais importantes da transformação coletiva é o momento em que você gera afeto entre as pessoas, né? No momento em que você consegue gerar afeto entre dois seres humanos, essa confiança começa a aparecer. Não que seja impossível fazê-la dentro das redes sociais, mas que se torna mais humanizado e mais rápido esse processo quando ele é feito presencialmente e onde eu consigo encostar nessa pessoa, ver que ele é um ser humano, que ela é um ser humano, né? Nesse momento, quando a fake news chega, então, especialmente agora dentro do Acredito, onde eu começo a conhecer muitas pessoas que se envolvem com política, frequentemente alguma notícia falsa chega sobre algumas dessas pessoas. E às vezes essas pessoas estão dentro do mesmo prédio que eu, né, onde eu moro. E eu penso, como é possível, né? Eu estou com essa pessoa todos os dias, como é que alguém pôde inventar uma barbaridade dessa? A mesma notícia chega para minha mãe, lá no interiorzinho de Ipatinga, Minas Gerais. E eu ligo para ela e ela já fala, Samuel, você está maluco, olha a pessoa que você está se envolvendo, eu recebi aqui uma notícia. E exatamente a mesma notícia ressoa de maneiras diferentes para as pessoas que conhecem os seres humanos virtualmente e para as pessoas que conhecem os seres humanos presencialmente, né? Isso é o que acontece quando a gente fica olhando só as mídias, só as notícias que chegam nas nossas mídias. É muito comum, tem um grande amigo nosso, Bruno Capão, que ele é pé da vida com o fato de que as mídias só falam coisas ruins do Capão Redondo. Só fala que teve um crime, que matou 10 pessoas, que roubaram, taranã. E a minha mãe, lá no interiorzinho de Minas Gerais, fica desesperada todas as vezes que eu vou como Educafro, ou como Acredito, fazer qualquer intervenção dentro do Capão Redondo. E eu, tranquilamente, como ser humano comum, porque lá são os meus amigos que estão lá. Então, eu vejo a rede social hoje com um potencial muito grande de transformação. Social, sim. Mas desde que ela seja bem utilizada para demonstrar as abundâncias que existem dentro do nosso país, dentro das nossas comunidades, né? Eu percebo muito que é muito comum a gente ser treinado a focar na escassez e às vezes a gente se esquece do potencial nosso de usar a lente da abundância, né? A gente está com a lente muito míope entre o nosso ser humano e a sociedade. E nesses momentos em que a gente tende a focar na escassez, eu acho que a presença pode trazer a gente de volta, porque sempre tem uma fonte de luz que é possível valorizar. E acho que é mais ou menos por aí que a gente começa a cultivar coisas boas, né? Samuel, o que quer dizer lente da... Como é que você usou a expressão? Lente da abundância. O que é isso? Tem uma frase do Ítalo Calvino que dificilmente eu vou conseguir reproduzir aqui tal qual ele fala, mas é mais ou menos algo nessa linha. No meio do caos, você tenta encontrar o que não é caos, abrir espaço para isso e cultivar. E hoje eu enxergo o nosso sistema coletivo... Eu escuto muitas pessoas falando isso, mas está um caos, a política está um caos, a economia está um caos. Está tudo um caos, mas está tudo bem, não tem problema. Isso é um fato mesmo, está um caos, está um caos. Mas no meio de tudo isso, quem está fazendo coisa boa, para eu poder olhar para essas pessoas, abrir espaço para elas e começar a cultivar isso, né? A gente não precisa, todos nós, sermos as próprias lideranças que vão transformar o Brasil. Tem um monte de gente fazendo coisa boa aí. A gente pode olhar para elas e começar a cultivar. Acho que essa é a lente da abundância que eu admiro bastante as pessoas que conseguem exercê-lo no dia a dia, assim, né? As redes sociais para você? Porque vocês devem ter visto, né? Recentemente é uma quantidade de crítica ao Facebook, porque pode isso, não pode aquilo, não pode mostrar uma nudez, mas a compensação pode mandar matar, tal. Qual é o papel das redes sociais nessa integração? Olha, eu sempre achei que a grande virtude das redes sociais era você poder encontrar pessoas que têm os mesmos interesses que você. Para mim, a função da rede social ela é de conexão nesse sentido. Então, por exemplo, eu me considero feminista. Então, eu consigo encontrar nas redes sociais, eu consigo acompanhar o trabalho das Minas, do Fundo Elas, eu consigo acompanhar o Tem Colga, eu encontro grupos de discussão. Então, nesse sentido, eu acho que ela é muito potente em conectar a gente com pessoas que têm os mesmos interesses. Né? Eu fico pensando, se no meio das minhas amigas não tem ninguém que tem o menor interesse nas questões do feminismo, não tem problema, porque eu encontro isso nas redes sociais. Então, eu acho que essa é uma função. A outra função das redes sociais é de levar causas para um público mais amplo. E a gente tem um grande desafio de comunicação, né? Mas é fazer com que diferentes realidades cheguem a muito mais gente, com diferentes visões cheguem a muito mais gente. Então, é esse poder de difusão que eu acho que elas também podem ter. Porque, assim, como é que eu vou me importar com uma coisa que eu nem sei que existe? Né? Na minha Sampa era muito isso. A gente foi lá
para o extremo sul da cidade, no Parque dos Búfalos, descobrir uma super situação da construção de uma série de prédios em área de manancial. Mas, assim, isso não tinha saído em lugar nenhum. Então, como é que as pessoas podem se importar e se mobilizar contra isso se as pessoas nem sabem que isso está acontecendo? Então, claro que tem um poder forte de difusão, de dizer, pessoal, isso está acontecendo, a gente precisa se mobilizar. Então, nesse sentido, eu acho que as redes são muito poderosas. Eu acho que o único cuidado que a gente tem que tomar com as redes mesmo é quando a gente entra nesse lugar das redes reforçarem as nossas diferenças. Elas irem para um caminho de polarização, de radicalização, de dizer onde a gente é diferente, né? E não fazendo esse papel de nos conectar, né? E sim de nos afastar. Então, eu acho que é um pouco por aí. Quem quer se meter aqui um pouquinho? Senão vou ficar eu fazendo, parece que eu sou jornalista. Ok, aqui. Vamos lá, peraí, eu vou aí. Imagina. O Gaúcho chegou aí? Como que ele chama? Samuel. Eu queria muito ouvir suas experiências, Samuel, dentro desse trabalho lindo que você faz. Se você pudesse contar um pouco mais das experiências que você teve. Explica um pouquinho a experiência no Capão Bonito, como é? Sim. Em Capão Bonito, dentro desse trabalho que você está trabalhando, né, da difusão, do conhecimento e resgatando essas pessoas, se você pudesse explicar um pouco mais. Bom, está funcionando, desculpa. Talvez eu vou pegar um case para tentar ilustrar um pouco de tudo isso, para não tomar todo o tempo do nosso bate-papo aqui. Mas teve um dia que, há mais ou menos 4 meses, eu participei de um programa que chama Guerreiros Sem Armas. É um programa que carrega uma filosofia muito bacana, que é uma filosofia de fortalecer os elos entre as pessoas e, a partir daí, começar a construir transformações sociais. Na medida em que a gente entra dentro de qualquer comunidade e consegue fortalecer os elos daquela comunidade, ela mesma começa a promover as soluções para os problemas locais que ela possui. Então, a gente percebe que um grande impacto na transformação social é simplesmente facilitar com que ele aconteça, porque ele vai acontecer. Pode ser que ele demore mais tempo, mas ninguém gosta de sofrer. E todo mundo reconhece que o coletivo tem um poder muito grande. Então, é natural do ser humano. Inclusive, estava conversando com a Ana e com o Ricardo mais cedo, tem um livro da Riane Esler que chama O Cálice e a Espada. E ela mostra como que é natural do ser humano tender para soluções coletivas. E esse negócio de individualismo, competição, são tudo construções sociais que a gente foi construindo a partir do momento em que a gente se entendeu como ser humano. Mas voltando para a ideia das comunidades e dos elos entre elas, para participar desse programa, o processo seletivo é um processo seletivo um pouco mais prático. Então, você não senta numa cadeirinha, grava um vídeo de 2 minutos e fala das suas qualidades, dos seus defeitos e promete que você vai ser um bom aluno durante o curso. O processo seletivo é um processo seletivo mais prático. E uma das atividades que foi incumbida a mim foi fazer uma facilitação de um workshop sobre sonhos dentro de uma das comunidades em que eu trabalhava. Na época, foi no Jardim Colombo, em São Paulo. E aí a gente foi fazer um workshop sobre a filosofia Elos e sobre sonhos. E por acaso eu convidei alguns amigos meus para estarem comigo. No caso, um era engenheiro civil e uma outra advogada, ambos negros e negra. E eu nem imaginava as consequências que isso podia dar. Eu estava convidando os dois para viver uma experiência junto comigo. E aí, no meio do workshop, geralmente são experiências que mexem muito com as emoções das pessoas, né? São experiências fortes. E eram jovens que estavam lá da comunidade. E aí eu olhei para o lado, a Maria, era uma menina de 16 anos, estava aos prantos, e eu desesperei, e falei, meu Deus, o que aconteceu? Então eu fui até a Maria e falei, Maria, tá tudo bem? O que aconteceu? Como que eu posso te ajudar se você precisa de ajuda e tal? E ela, emocionada, assim, ela estava soluçando, ela falou, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conhecer um engenheiro e uma advogada negros na minha frente, assim, juntos. Eu arrepio falando isso porque a gente foi lá para bater papo sobre sonhos. E ter tribos diferentes naquele momento integrados produziu algo tão especial
que, gente, como que eu vou convencer essa menina de fazer faculdade, sendo que ela nunca imaginou nem que ela ia conhecer duas pessoas que já fizeram faculdade, né? A gente está num mundo muito distante nesse momento. A gente está muito longe uns dos outros. E eu não vejo outro caminho hoje para conseguir fazer com essa transformação social que a gente busca, com que essas desigualdades sociais diminuam, a menos que a gente envolva essas pessoas na construção dessa tal equanimidade, né? Então, esse é um case muito bacana que eu acho que ilustra isso, né? E aí, muita gente sai cheia de boa vontade, fala, poxa vida, isso é a solução para o problema. Agora eu vou lá no Jardim Colombo, vou buscar 2 pessoas para colocar no meu time de trabalho. E aí está resolvido. Bom, a gente... eu fico impressionado, mas, assim, nesse mesmo livro do Cálice e a Espada, ela conta um pouco... Na verdade, não, eu vi isso no Sapiens. É um livro muito bacana também. Eu esqueci o nome do autor. Yuval... Oi? Esqueci o nome do autor, mas é um livro que chama Sapiens, é uma breve história da humanidade. Ele conta como que nos 13 mil anos de seres humanos que existem aqui no nosso planeta, desde que a gente existiu, desde que a gente surgiu aqui, a mulher sempre exerceu um cargo de inferioridade em relação ao homem, por conta do machismo que foi aos poucos sendo cultivado. E, na verdade, exerceu não, impuseram à mulher um cargo de inferioridade, desculpa. E ao longo desse processo, né, então, de todos esses anos, a gente carrega historicamente um inconsciente coletivo que promove essas minuciosidades, acho que a Mafuane falou muito bem aqui na mesa anterior, que promove isso no dia a dia, no nosso inconsciente, a gente não percebe. Mas naturalmente eu tomo mais a fala no lugar da Ana, naturalmente não, mas culturalmente eu faço isso. E isso é um diagnóstico, é um reflexo do que está no meu inconsciente. Então, quando a gente fala de integração, a gente tem que ter consciência disso, né? E aí, acho que para fechar, ontem eu estava parando para fazer a conta, e eu fiz essa conta que eu achei isso... Uma menina me mandou essa mensagem, eu falei, pô, não é possível, eu vou fazer a conta. E deu certo. Desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, a gente colocou esse período de 517 anos dentro de 1 hora de vida. Então, se o Brasil tivesse 1 hora de vida, durante 45 minutos e 20 segundos, a gente viveu a escravidão. E durante 14 minutos e 40 segundos, a gente viveu sem ela. Eu nunca tinha parado para olhar por essa ótica. Porque quando você reduz isso para 1 hora, 45 minutos é muito tempo. 14 não é nada. E não dá para a gente chegar hoje e falar, poxa, já que a solução é a integração, já que a solução é a inclusão, vou colocar 2 pessoas no meu time e está resolvido. A gente precisa observar que a nossa ancestralidade de ambos os lados, tanto dos homens quanto das mulheres, tanto dos negros quanto dos brancos e por aí vai, de héteros e trans, a gente carrega em cada um de nós práticas que prejudicam muito a construção dessa integração, que não cuidam uns dos outros, né? E aí, em especial no que diz respeito a essa cultura machista que abrange todos nós, o sagrado feminino ele carrega algo que eu acho muito lindo, que é esse cuidado, né? É cuidar das pessoas. E a integração ela precisa de cuidado. Então, ao integrar as pessoas, caso a gente comece a perceber que isso é uma solução, integrar as pessoas exige muito cuidado. Acho que esse é o principal recado que eu queria passar aqui agora. Mas, Ana, você tem 5 minutos e 44 segundos para falar, tá? Imagina. Não, é que eu não resisti, porque eu acho que um dos grandes desafios que a gente está vivendo agora de um lado, é o reconhecimento. E eu acho que tem tantos movimentos com pautas identitárias, né, que tem a ver com a identidade por causa disso. Acho que é um momento de reconhecimento dessa bagagem, dessa história. E acho que por isso que isso está voltando com tanta força agora, né? Tanto a questão de raça quanto a questão de gênero. A gente está precisando falar dessa desigualdade que é histórica. A gente está precisando mostrar, porque ela é velada, ela não é óbvia. Ela é subliminar, ela é sutil. Então, de um lado, eu entendo a necessidade de falar e de reafirmar. E quando eu estava ouvindo na outra mesa, a gente às vezes fica com um tom até agressivo, né, de dizer o branco, o machista, opressor. Né? Tem uma coisa muito forte aí. E eu acho que vem desse momento em que a gente está
precisando reconhecer essa bagagem. De outro lado, quando a gente vem com esse tom agressivo, com esse tom radical, parece que a gente está querendo apontar o dedo na cara de cada um de vocês que está aqui. Né? E às vezes eu me sinto assim. E às vezes eu me vejo fazendo isso. Então, eu, por exemplo, falando... sei lá, meu pai trabalha em banco, e aí um dia eu fui no banco, olhei o trading floor e achei 2 mulheres no meio de, sei lá, 120 homens. Eu falei, cadê as mulheres que trabalham nesse... Não, tem ali, ó. Eu falei, mas quem que é aquela? É a secretária, entendeu? E aí eu falava, gente, não é possível. E aí eu fui ficando brava com ele. E aí eu me vi brigando com ele por uma coisa que, assim, ele não estava ativamente discriminando as mulheres, impedindo as mulheres de entrar no banco. Mas eu vim com uma carga de raiva, de falar, como é que você não está prestando atenção nisso? Só que quando eu venho assim, é quase como se eu estivesse culpando ele, meu pai, por aquela desigualdade, por um machismo que é histórico, por relações que são históricas. E eu percebi que isso, no fundo, não estava levando nem eu, nem ele a lugar nenhum. Então, eu comecei a pensar, putz, talvez eu precise de uma outra abordagem, que não é de colocar ele como culpado, mas é de tentar pensar, bom, então, o que eu posso falar para ele, ou ajudar ele a pensar, para a gente ir mudando esse padrão. E eu falo isso em relação ao machismo e, às vezes, a abordagem que eu tenho em relação a alguns homens. E eu acho que isso vale também para as questões de raça e eu acho que isso vale também para as questões econômicas. Eu estava ouvindo lá na outra mesa, né, a galera falando assim, muito veementemente, né, o problema do 1% que tem concentra toda a riqueza dos 99%, que a política está dominada pelo poder econômico. E eu sou uma pessoa super da elite. E aí eu fico, de um lado me sentindo, meu Deus, que pessoa horrível que eu sou, sabe? Que quanta culpa que eu carrego. Depois a gente espera, não sou eu que estou produzindo isso. Né? E eu acho que ele não está falando isso porque ele está me atacando pessoalmente. Então, claro, tem um papel meu que então preciso reconhecer, e eu acho que eu faço esse exercício de reconhecer quais são os meus privilégios. De ser uma pessoa de elite, de morar em Pinheiros, de ter estudado num colégio particular. Eu tenho que reconhecer isso. Qual é a contribuição que eu posso dar para o mundo a partir desse lugar? Eu acho que esse é o exercício. Mas eu acho que quando a gente vem com esse conteúdo de raiva e de ataque, que eu acho que é um pouco o momento que a gente está vivendo, a nossa tendência é afastar as pessoas e não é integrar. Porque quando eu estou falando para um cara e de alguma maneira acusando ele de machismo, ou quando tem alguém falando alguma coisa de raça e a pessoa está se sentindo, nossa, eu branco que oprimi os negros durante, sei lá, milhares de anos, eu não estou estendendo a mão para a pessoa e falando... Vamos conversar? Vamos reconhecer? Vamos conversar? Vamos pensar junto o que a gente pode fazer? Então, acho que um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está pensando nessas pautas identitárias é isso. É não culpar aquela pessoa que está naquele lugar. Ela não é a encarnação do racismo, da homofobia, né? E aí conseguir, de fato, estender a mão para ela e falar, vamos ter um diálogo? Né? Isso é essencial. Se a gente não fizer isso, não adianta ter pauta identitária, porque a gente vai ir para o embate. A gente precisa ir para uma linha de diálogo. Esse país está mudando, pelo menos aqui no Fórum, para melhor, porque a Ana, que é filha do Pércio Arida, que é um economista muito conhecido, fala aqui com a maior tranquilidade. Eu sou de elite, e daí mesmo. Antigamente, na geração dos homens de cabelo e mulheres de cabelo branco, se dissesse isso, seria vaiada de público, ninguém aceitaria isso. O que essa mocinha está pensando? Ela que é a elite. O país está mudando, sim. Essa turma aqui, ó, esses 3 aqui, é o pessoal do polo aquático. Eles viveram uma experiência legal. Pensem numa pergunta que eu já volto para vocês. Obrigado por essa fala. Quando você trouxe esse ponto, me senti com vontade de compartilhar uma experiência que eu tive a partir do Fórum da Manhã. Porque eu tive no primeiro Fórum da Manhã, no ano passado, eu estava mediando, estava cuidando da metodologia e fiz todo um esforço para trazer jovens, mulheres, negros, e conseguimos trazer uma galera, conseguimos um recurso e tal. E quando eles chegaram aqui, era esse discurso, aqui é um ambiente racista, aqui é um ambiente machista, e eu me senti muito... oprimido pela situação, né? Porque você é um homem branco, eu sou um homem branco mediando a reunião e tal, e tentando, tipo, as meninas estavam falando uma atrás da outra e queria permitir que pessoas não jovens e não negras pudessem falar também e sendo atacadas. Então eu fiquei numa situação difícil
E uma das principais lideranças depois teve uma postura bem crítica, né, com o Fórum da Manhã, porque nas mesas oficialmente não haviam mulheres negras. Foi porque a gente conseguiu mobilizar de última hora e deu os passos, mas não estava na programação. Então, fizeram um post dizendo que o Fórum era racista, não explicitamente, né, mas... E aí eu não sabia como lidar com aquela... Eu fiquei muito mal com aquela situação, porque eu sempre me considerava um democrata, um aliado das várias causas, e aquilo afetou minha autoimagem. Eu acreditava que eu era uma coisa, eu sou outra, né? Pô, esfregaram na minha cara todas as minhas sombras, minhas contradições, enfim. E aí eu fui conversar com a Alexandra Lorenz, que é uma ativista do movimento negro feminista, e também com a Tauá. Que é ex-consuleza da França, é? Ex-consuleza da França, ex-consuleza, né? E a Tauá, que é da Oxfam também, que é uma outra ativista do movimento. E as duas eu tive a mesma conversa, foi muito interessante, porque quando eu falei, gente, eu não estou sabendo o que fazer com essa situação, me ajuda, como é que eu vejo, eu sou racista, como é que eu lido com o meu racismo? Porque eu comecei a ver os traços de racismo em mim, de fato, eu comecei a enxergar. Né? Porque eu falei, de fato, se eu tivesse pensado direito em inclusão, eu tinha batido o pé, eu tinha mudado aquilo, e tal, e eu reagi, eu tive um momento que eu reagi. Eu entrei na agressividade, então aquilo me afetou, não foi só porque eu fui atacado, mas eu entrei no jogo da emocionalidade, né? Enfim, eu estou dizendo isso, vou chegar num ponto, mas eu vou trazer a minha experiência, por quê? Quando eu fui conversar com essas duas mulheres negras que são referências do movimento, as duas me ensinaram coisas incríveis que eu não imaginava que podia acontecer. Primeiro, elas começaram a falar, cara, que bom que você está vendo o seu racismo, porque eu também sou racista. Eu também, e entre nós, a gente disputa, e a gente não sei o que. Aí contaram que foi de 2, 3 anos para cá que todas elas começaram a realmente manter o cabelo natural, que é uma das coisas mais importantes do movimento negro e tal. Enfim, aí se tivesse alguém aqui para falar em nome, eu vou já. E aí eu comecei a gente entrou num lugar de empatia. E elas começaram a me ajudar a curar essa relação e pensar como lidar de outra forma. E eu comecei a trazer... E a gente saiu junto para a balada e comecei a ter aula sobre o racismo no meio da balada. Eu, basicamente, abri os meus olhos para um universo que eu não enxergava. Eu entendia que existia, mas eu não enxergava como ele funcionava através de nós. E eu comecei a enxergar através de nós a partir desse lugar de empatia, onde não era porque eu sou branco e ela era negra que eu era racista e ela não. O racismo nos atravessa. Mas, para isso, era preciso um lugar de diálogo muito escancarado, onde elas puderam falar dos próprios racismos delas, e entre elas, e etc. Então, depois disso, minha vida mudou. E eu me tornei assim, um apaixonado pela questão racial de um novo lugar. Né? Eu estou apaixonado pelo tema do cabelo, pelo tema da alma, e, enfim, outras coisas aconteceram. Vou ter provavelmente um filhinho, não sei. Apaixonado mesmo. Isso foi bem recente, bem depois. Mas, e aí agora estou vendo que eu casei com a causa. Casei com a causa, gente. Então, assim... Mas isso tudo para chegar num ponto que a Ana Lívia, eu conheci há uns 2, 3 anos atrás, né, quando estava fundando. E uma vez eu me encantei muito com uma fala dela, quando a gente estava no Vem Pra Roda, quando estava o muro do impeachment, e a gente estava num grupo de ativistas. O que te faz que a gente não quer polarização? A gente não queria nem direita nem esquerda num lado no outro. Como a gente quebra com esse muro? E a gente fez uma roda de ativistas e eu queria que a gente pudesse falar de nós. E quando chegou na fala da Ana Lívia, ela falou de si. E aí desencadeou um processo, virou quase uma terapia, e nasceu o movimento Vem Pra Roda, que criou como fazer, conversar sobre política no almoço de Páscoa. E aí o movimento para trazer a humanidade. Por isso que eu estou falando da minha experiência, e ela falou da dela, e a gente convidou com o Samuel também, é alguém que traz isso. Por quê? A integração passa, esse é o ponto, tudo isso que eu estou falando para falar essa coisa, passa pelo humano. Nós todos somos igualmente humanos, com contradições, com sombras, com luzes, com potenciais, com virtudes. Né? Como a gente consegue cultivar esse vínculo humano? E somos todos interdependentes. A gente não muda nada se não for com o outro, que é o diferente de nós. Então, como a gente cria esse vínculo de confiança entre nós, humana? Na prática.
Acho que esse, para mim, é a grande questão. Você colocou essa questão, acho que você está vivendo isso, não acredito, né? Como que a gente consegue construir vínculos de confiança em curto prazo com pessoas tão diferentes para a gente conseguir ocupar espaços de transformação? Acho que essa é uma questão da virtude da integração. A Ju queria falar. Desculpa falar longa. Deixa eu só dizer uma coisinha sobre vocês. Eu tomei um susto no café da manhã hoje, porque, conversando com eles, eu descobri que o polo aquático fez um trabalho maravilhoso de integração com garotos. Imagine o esporte polo aquático. Eu fiquei impressionado. E foi uma integração. Comente e pergunte, por favor. Eu não vou entregar tudo que a gente fez, senão vocês não vêm amanhã. Tá? Mas uma parte eu queria falar de quando a gente se deu conta disso. A mim. A gente já atuava nas piscinas há muito tempo, a gente já tinha alguns times da aproximação de um racismo. Porque, até então, a gente atuava nas piscinas, a gente chegava até a periferia, a gente estava lá com as crianças, estavam todos jogando, e a gente tinha a gente tinha 3 clubes de elite que ofereciam a modalidade: o Paulistano, o Pinheiros e o Paineiras. E o Hebraica. E são clubes que ficam abertos quando tem jogo, e você chega lá, que não é sócio, e fala: vim assistir o jogo de polo aquático, vim assistir o jogo de vôlei, vim assistir o jogo de nanã. Vamos levar as crianças a assistirem um jogo. Certo? Um professor falou: posso? Eu falei: pode. Eu falei: só precisa ir com o documento. Você chega lá e fala: eu vim assistir o jogo de polo aquático. E o porteiro não deixou eles entrarem. Simples assim. É só isso. Bom, agora eu vou pedir para uma jornalista fazer uma pergunta, né? Agora, hein, Joana? Não? Pode fazer em italiano. Quem quer fazer uma pergunta? Aqui. Vou mudar um pouco o tema, enfim. Mas eu fico muito curioso porque eu me identifico muito com o trabalho dos dois, né? E vindo um pouco para o trabalho da Ana, eu queria que você expusesse alguns resultados do Minha Sampa, né? Porque um dos nossos fazeres era atuar, né, politicamente, como nos responsabilizarmos, né, pelo ser cidadão, né, com nossos alunos e tudo mais, enfim. E o próprio nascimento da ONG partiu disso, né? Como eu, da sociedade civil, posso atuar junto ao público, né? Junto Eu queria, então, ouvir um pouquinho, né? A gente bateu um papo na van, mas não... Como é que foram os resultados? Como é que você avalia o trabalho? Como é que foi o engajamento dos seus círculos, das suas redes todas, enfim? A Malu, acho que pode complementar. Ela também queria... Aí, de repente, quase coincidiu, né, Malu? Eu ia pedir para a Ana Lívia fazer exatamente isso, mas queria fazer um comentáriozinho no seu, só para empatizar aqui na sua... Eduardo Como é que é seu nome? Tá. Como é que é seu nome? Só isso. Eduardo. Então, eu só queria empatizar com a sua e com a Ana, no mesmo sentido de que nós, brancos, de elite... Eu trabalhava na Secretaria de Habitação como socióloga, fazendo a mediação entre movimentos populares e governo. A gente estava ouvindo do jeito que dava para se ouvir naquele tempo, no ano da graça de 88, qualquer coisa assim, 87, 88, e a gente fazia a mediação entre o que os movimentos populares por moradia em São Paulo estavam pedindo. Foi uma época de bastante desapropriação, novas, da parte no governo do Estado. E um dia a gente não estava conseguindo dar resposta na velocidade que era exigido, e eu, enfim, passei para pegar meu carro do outro lado da rua, e o caminhãozinho da CUT me deu uma vaia, que eu saí do emprego. Eu falei, quer dizer, eu agora estou ficando com raiva de pobre, eu estou com raiva de movimento popular, porque eu estou fazendo tudo o que eu sei fazer e estou lutando para caramba aqui dentro, que era difícil, né? E aí, de repente, eu levo uma vaia, que eu saí chorando, cheguei em casa chorando. Tá bem, foi em 1988, tinha menos tempo de terapia. Mas eu fui embora, porque falei, não vai dar. E falei, dane-se. Bom, enfim. Mas eu, da mesma forma que ele queria ouvir um pouco a tua experiência
um caos. Conta um case que nem ele, que ia ser bem legal. É que são perguntas diferentes. Acho que de resultados... Acho que, de um lado, tem os resultados concretos da minha Sampa. Então, por exemplo, a campanha de abertura da minha Sampa foi Paulista Aberta. Então, a gente teve essa ideia, que não é original nossa, mas bom, por que não abrir a Paulista aos domingos para as pessoas? E a gente falou, bom, então a gente vai lançar a minha Sampa com essa ideia. E aí, o trabalho, nesse caso, foi um trabalho de costura com outros movimentos, com ativistas, com vereadores, com Secretaria de Turismo, com CET, com Prefeitura. Foi um trabalho de 1 ano para tentar convencer, fazendo audiência pública, falando com jornalistas, para tentar convencer as pessoas de que abrir a Paulista aos domingos era uma coisa que a cidade de São Paulo precisava. E eu acho que é curioso, porque a gente fala de integração, né? Por que essa foi a campanha de lançamento da minha Sampa? Porque a nossa... intuição na época é que a integração também pode passar pelo território. A integração, justamente porque ela depende desse encontro, não dá para ela acontecer nas redes sociais. Então, a gente pensou, a integração precisa das pessoas na rua, se encontrando, olho no olho, com a diferença, circulando. Então, a ideia de abrir uma rua como a Paulista era essa. Era a rua mais simbólica da cidade, mais importante, que ia passar a ser ocupada por pessoas de todos os lugares e que iam começar a se cruzar na Paulista. Então, foi essa a ideia de abrir a Paulista Aberta. E fora a Paulista, teve outras coisas. Então, teve assim, a gente batalhou muito pela criação da CPI da merenda e conseguimos, na Assembleia Legislativa do Estado, que aconteceu logo depois do escândalo da merenda, que o governo distribuía para almoço das crianças de ensino médio barrinha de cereal e não entregava comida. Ou outra, essa que eu falei da Delegacia da Mulher 24 horas. Então, foi uma campanha, para mim, foi a mais bonita, porque foi uma campanha de realmente falar, olha, eu vou azucrinar os políticos para eles abrirem a Delegacia da Mulher 24 horas. E a gente fez assim, montou uma estratégia de guerra com as 5 pessoas que a gente tinha no time da minha Sampa, porque esse era o nosso tamanho, e falou, primeiro vamos fazer pressão por e-mail. E aí, você pega o e-mail, que é público, não é secreto, e começa a falar, galera, vamos mandar e-mail para o governador pedindo uma delegacia da Mulher 24 horas. E é no nosso direito de cidadão falar, é isso que eu, cidadão, priorizo e quero. E eu quero que você faça. Então, a gente começou, pressão por e-mail, pressão por e-mail, pressão por e-mail. Ele nada, ignorando a gente sumariamente. Daí a gente falou, vamos fazer pressão por telefone. No secretário de Segurança Pública. Isso é uma coisa maravilhosa que eu aprendi na minha Sampa, né? Que assim, os políticos são nossos representantes, então eles têm que nos responder. E a gente pode incomodá-los. E aí, por que não? De novo, o telefone é público. E esse cara me representa, ele está lá para me servir. Então, assim, por que eu não posso ligar para ele? Vou ligar para ele. E aí a gente pegou, armou uma rede de 50 pessoas, passou o telefone do gabinete, que aliás estava no site, falou, agora todo mundo vai ligar 10 vezes por dia, pedindo Delegacia da Mulher 24 horas para esse cara, para o secretário. E aí, telefonaço no cara, o dia inteiro o telefone do cara tocando. Não respondeu, falou, então vamos para a imprensa. E aí, a tal de ligar para o SPTV, G1, Bandeirantes, a gente levantou todos os dados, tipo, estratégia de mídia, todo mundo dando dados de violência contra a mulher. Isso foi quando a Lei Maria da Penha ia completar 10 anos o ano passado. Nada. Não tem problema. Pegamos 12 meninas. E aí a gente foi... Então, daí, bom, Lei Maria da Penha ia completar 10 anos num domingo de Paulista Aberta. A gente falou, bom, é nesse dia que o governador vai anunciar a Delegacia da Mulher 24 horas, porque ele é um político, macaco velho, ele vai ter essa sapiência, né? E foi chegando perto, chegando perto, chegando perto. Nada, do governador dá um sinal de vida. A gente falou, bom, então vamos dar um empurrãozinho que está precisando. Pegamos essas 12 meninas, voluntárias, todo mundo vestido de preto, com uma mordaça rosa na boca, todas com marca, a gente fez maquiagem para simular marca de agressão, e a gente pendurou no pescoço delas umas plaquinhas, pedindo Delegacia da Mulher 24 horas, e com frase do tipo, um Estado que não me atende é um Estado que me agride. E fizemos uma mini marcha na Paulista, no domingo, que a Lei Maria da Penha completava 10 anos. E aí saiu em todos os lugares, em toda a imprensa. E aí, nesse dia à noite, ele anunciou a Delegacia da Mulher 24 horas, a primeira da Sé. Obrigada. Foi foda. Mas isso para falar, daí um pouco o resultado da minha Sampa, que a gente tinha uma equipe muito pequena.
A gente tinha 5 pessoas. Esse ato na Paulista, a gente fez com 12 voluntárias. O telefonaço é você ligar para um grupo de amigos e falar: amigo, preciso de você hoje, vamos encher o saco do secretário de Segurança Pública. E aí o que eu aprendi é o poder de cada um. A gente tem muito poder. A gente pode fazer muita coisa. Se a gente se disponibilizar e usar o nosso tempo para ficar em cima dos políticos, muita coisa pode mudar. Então, acho que talvez o meu maior aprendizado da minha Sampa tenha sido esse, assim, sabe? Quanto poder a gente tem que a gente não reconhece e não usa. E quanto a gente precisa voltar a ativar esse poder para desencadear as transformações. Ana, eu esqueci de perguntar e você de dizer, mas eu vou perguntar mais para frente. Tem uma pergunta para o Samuel aqui. Quantas mulheres teu pai contratou depois da tua pressão, tá? Boa. A minha fala e pergunta é sobre o racismo. Eu sou de uma cidade de maioria negra, de escravos, que eu sou de Sabará, uma das primeiras cidades que foi descoberta pelos bandeirantes de Minas Gerais. Não sei exatamente a idade, mas sei que ela é uma das cidades históricas mais antigas. Eu não sei exatamente em que ano, mas na década de 50, a Belgo-Mineira se instalou em Sabará. E não sei se é mais ou menos como lá em Ipatinga, como é que foi o caso lá da Uzi Minas e das outras coisas, mas João Molevade é uma cidade que tem a Belgo-Mineira. E ela estabeleceu, nessa década, a separação das classes de uma maneira cruel e que ainda persiste até hoje. Na beirada do rio, tem as casas mais simples, que são as casas das pessoas que trabalham no alto forno, que trabalham no serviço pesado da indústria. Na rua, um pouquinho acima, as pessoas de trabalho médio, com casas melhores, um pouco. E, no alto, na parte mais nobre, que teria uma vista, estavam os belgas, que vieram da Bélgica para tocar o negócio, e a cidade tinha todo um perfil, porque a cidade era uma cidade de escravos. Eu, no caso, sou filha de uma professora primária e de um funcionário público, mas é uma exceção, porque a cidade foi e viveu até bem poucos anos atrás em função da Belgo-Mineira, que depois foi transferida lá para sua vizinha João Molevade. Então, assim, a questão do racismo, eu me acho jovem, eu tenho 56 anos. Na minha formação, foi uma questão que eu vivenciei ela fisicamente, arquitetonicamente, historicamente, em todos os sentidos, por mais que eu estivesse fora desse esquema da Belgo-Mineira, mas cruelíssimo, porque era uma coisa... E se você for lá hoje, eu posso levar para visitar a cidade, que é uma cidade lindinha, uma graça, e mostrar exatamente, estão lá séries de casas que hoje já são ocupadas por outras pessoas. Os belgas já foram embora há muito tempo, ficou 1 ou 2 que já morreram, porque isso já acabou, mas assim, o desenho da cidade foi feito de acordo com as classes, e foi cruel, né? E uma outra coisa também muito interessante sobre escravidão, que eu penso, e sobre racismo hoje em dia, que eu, na minha idade, educando os meus filhos e cantando para ninar, eu tenho no meu repertório, que eu ainda canto até hoje para os meus sobrinhos netos, uma música que talvez aqui ninguém conheça, mas é assim: Sinhá não maltrata nego, nego tem bom coração. Então, assim, eu me acho jovem e tenho toda essa carga que foi a minha educação e a minha estrutura. Você, por exemplo, que foi criado em São Paulo, lá em Pinheiros, como você falou, talvez não conheça essa mas conhece teoricamente, porque você tem uma formação maravilhosa. E você talvez tenha isso lá, porque Ipatinga também é uma cidade industrial. Queria saber, é assim em Ipatinga? Foi assim em Ipatinga? Eu queria avisar a turma do fundão que eu estou chegando, hein? Bom, especialmente em Ipatinga, essa divisão ela é muito nítida também. Como lá o rio é bem distante, não é a mesma analogia, né? As pessoas que eram da cúpula da Uzi Minas, no caso, não moram perto do rio, mas moram num bairro que eu fui conhecer quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Não sabia nem que... Sabia que existia, mas nunca tinha passado nem perto. Mas eu acho que nesse momento, assim... O seu nome é, desculpa? Vênica, e o seu também. Malu. Mas, para responder a sua pergunta, Vênica, a pergunta da Malu ajuda bastante. Porque ela falou, na verdade não é uma pergunta, é depoimento dela, né?
Quando eu estava lá na prefeitura, pô, a galera eu me esforçando ao máximo para tentar resolver o problema, e eu saía e a galera vaiava. Quando eu comecei a me envolver com o Acredito, depois de um ano imerso no movimento negro, o pessoal não entendia o que eu estava fazendo. Ninguém entendia. Eu saía da organização, ia para o Acredito, para começar a construir dentro do Acredito estratégias de inclusão social e racial na política, dentro desse novo movimento de renovação. Associações, ONGs. E eu voltava para o movimento negro e a galera falou: Samuca, caramba, meu, 1 ano, 12 meses que você está aqui, você está indo conversar com essa galera por quê? Eles odeiam a gente, você está se corrompendo pelo sistema, você não está percebendo? Você está caindo numa armadilha. E aí eu ficava desesperado. Eu ficava confuso, porque, de um lado, não dá para negar a experiência da galera do movimento que está, desde 1960, se reunindo todas as semanas para criar estratégia de sobrevivência. Ao mesmo tempo, eu não podia ignorar, quando eu chegava no Acredito, estava todo mundo falando que, aqui tem espaço para isso, a gente precisa construir um jeito novo de fazer política. E aí, no meio disso tudo, eu falava: e agora? O que eu faço? E aí eu cheguei numa reunião do movimento negro, estava todo mundo sentado, olhando para mim, esperando eu chegar, e aí falaram comigo: Samuca, a gente está decepcionado com você, assim, você chegou num momento em que a gente acha que você não contribui mais com o movimento, a gente está querendo saber o que a gente faz, porque a gente não vê o seu trabalho ajudando a gente, você está mais atrapalhando do que ajudando. E aí eu me desesperei, eu falei: a única forma é eu mostrar tudo que eu fiz nesses meses de Acredito. E aí eu fui elencando: a gente criou tal critério de diversidade aqui, nas nossas prévias, a gente vai apoiar pelo menos 30%, 40% de candidatos negros, a gente quer fazer com que existam pelo menos 50% de mulheres. E aí eu fui elencando todas as conquistas que a gente teve no que diz respeito à inclusão, no que diz respeito à integração dentro do Acredito. E aí o pessoal ficou tranquilo. Eu falei: de fato, da sua forma, no seu local, no seu contexto, você está fazendo o que você pode para ajudar o movimento, o povo negro, né, como um todo, sobreviver no nosso país. E aí, por que eu estou contando essa história? Para trazer para a geografia, né, para a questão dos bairros, eu sempre morei em periferia, lá em Minas Gerais, em Patinga, aqui em Minas Gerais, lá em Patinga. E quando eu vim para São Paulo, também, eu estava morando na Educafra. Apesar de ser centro, era Educafra, era o polo do movimento. E eu nunca tinha tido uma experiência num bairro rico, de viver nisso. E aí, há 4 meses, eu me mudei para um bairro muito rico de São Paulo. E aí eu estava passando a noite, gente, eu fiquei muito inconformado com isso. Muito inconformado com isso. Porque assim que você chega, você vê que muita coisa é diferente. Mas aí eu cheguei, nos primeiros dias, o ponto de ônibus é coberto, né? Um ponto de ônibus lindo, maravilhoso, gente. Para quem não é de São Paulo, os pontos de ônibus lá no Itaim Bibi, assim, é um negócio que dá para dormir lá qualquer noite, tranquilo. São bancos confortáveis, tem um tetozinho assim para não chover em você, para não pegar sol. Tem lá uma propaganda lá que você fica iludido com a propaganda. Você perde o ônibus de tanto assistir propaganda que fica passando do Google lá. E aí você vai no Capão Redondo fazer uma reunião do Acredito e nem tem um ponto de ônibus. Você dá sinal, o motorista para num espaço que culturalmente virou um ponto de ônibus. Quando tem um toco, assim, para representar o ponto de ônibus. E aí, eu morando lá, eu falei: diferente aqui o negócio mesmo, né? Por que será que isso acontece? E aí, eu conversando com algumas pessoas, eu percebi que a distribuição de renda per capita dentro do Capão Redondo era inúmeras vezes menor do que a distribuição de renda per capita dentro do Itaim Bibi. Eu falei: legal, aí está uma das causas do problema, dentro desse novo contexto social de uma classe abastada que eu estou vivendo hoje. E aí, eu falei: isso é uma causa dos problemas, legal. Voltei para casa à noite. Desci do ônibus, eu não acreditei nisso. Esse eu não acreditei. Eu olhei para o rapaz e perguntei para ver se era verdade. Tinha um carro da prefeitura, eram as 2h da madrugada. Tinha um carro da prefeitura em frente ao ponto de ônibus, com a caixa d'água atrás do carro, e eles estavam lavando o ponto. Gente, eu olhei assim, eu falei: você é da prefeitura? Ele falou: a gente lava aqui o ponto de ônibus e tal, para, ficar um ponto de ônibus limpo. Eu falei: tá de brincadeira, não é possível. Conclusão, eu acho que assim, dentro do nosso contexto social, o que eu posso fazer hoje? Adianta o pessoal lá do Capão chegar na porta do Dória, que é o prefeito de São Paulo hoje, e falar: quero que mude a distribuição de renda per capita. Não adianta nada. Talvez, não sei se isso vai resolver o problema, mas talvez faça sentido eu, que agora estou morando no Itaim Bibi, reunir a população e falar: olha o absurdo, olha os privilégios que nós estamos aqui temos hoje.
será que a gente consegue abrir mão desse privilégio para resolver o problema da galera de lá? Talvez esse possa ser um caminho dentro do ambiente que a gente está hoje. Esse é o desafio, né? A integração, ela exige essa virtude de olhar para o contexto que a gente está e de identificar quais possíveis ações a gente pode fazer na nossa bolha para conseguir ajudar as outras, né? Então, talvez isso possa resolver. Se resolver, eu te conto. Eu já volto aqui, eu vou lá, como eu prometi, eu vou lá para a turma do fundão. E depois eu queria que vocês contassem que escolas que vocês estudaram, né? Engenheiro de produção e advogado com essa formação humanística, eu sei que não está na escola, mas seria legal. Turma do fundão, uma perguntinha. Ele está na funda do... Aqui é a turma do meião. Turma do fundão, alguém? Opa! Antes que ele perca a pergunta. Vamos lá, vamos lá. Como é seu nome? Ok. Vamos lá, Tiago. Obrigado, Ricardo. Bruno, Ana, parabéns, né, pela iniciativa de vocês. Eu acho que o começo da mudança vai por aí, da iniciativa pessoal de cada um de nós, né? E eu acho que a gente, brasileiro, tem uma característica que está sendo aos poucos esquecida e a gente precisa voltar a lembrar sempre disso, olhar no espelho e lembrar que a gente, brasileiro, tem uma característica que é muito diferente de qualquer outro lugar do mundo, pelo menos dos lugares que eu conheci, que é a capacidade de tolerância e de integração, de amor, para falar a verdade. Eu acho que a gente tem essa característica na nossa cultura. A gente é racista, a gente tem uma série de defeitos, a gente burla as regras, a gente dá jeitinho, mas a gente colabora uns com os outros. A gente tem essa cultura também de ajudar e de tentar negociar dentro das dificuldades que a gente vive, né? E eu acho que o que vocês fazem é justamente isso, estender esse amor para a sociedade. Então, estou aqui mais para agradecer a vocês por me lembrar disso que a gente, aos poucos, vai se esquecendo, porque a nossa realidade tem ficado cada vez mais dura, mais difícil, mais combativa, né? E a gente vê exatamente isso, as pessoas se degladiando e esquecendo de que só colaborando uns com os outros e nos amando, né, em suma, é que a gente vai resolver esse problema, por exemplo, da desigualdade, entre outros problemas que a gente vive no Brasil. Então, é mais isso. Eu acho que é nos lembrar dessa característica nossa, que eu posso estar sendo ingênuo aqui falando disso, mas eu acredito muito nessa característica que vários amigos meus estrangeiros vêm para cá e ficam de cara com essa característica nossa brasileira. Eles falam, pô, não acredito como vocês estão reclamando de tudo aqui no Brasil, quando lá a gente, no nosso país, a gente não tem essa capacidade de olhar para o outro e estender a mão, sabe assim? Então, é isso, Ricardo. Queria só nos lembrar disso. A turma do fundão é capaz. Agora a gente se animou. Eu queria fazer uma pergunta para a Bruna, né? Ana. Ana, desculpa. Imagina. Há um tempo atrás, eu tive com o Gucci, que é da minha Sampa também. A gente estava numa audiência pública sobre a questão do minhocão. E agora que ele está falando dessa questão dos pontos de ônibus e tal, na verdade, eu vou estender a pergunta para os dois. Eu queria que vocês comentassem um pouco assim. A gente tem um cenário, principalmente em São Paulo, da especulação imobiliária vindo muito forte. E em algumas manifestações a população às vezes cai um pouco de gaiato, aí entra numa onda, aqui vai ser um lugar melhor para a população, vai ser bacana, vai todo mundo estar aqui aproveitando, não sei, um espaço público e tal. E eu queria que vocês comentassem um pouco a visão de vocês com relação a isso, assim, porque às vezes até a arte ela é usada um pouco a favor da especulação imobiliária, assim, ainda mais nesse momento que a gente tem essa ocupação dos espaços públicos com arte e tudo mais. E aí, por exemplo, na questão do Minha Sampa, geralmente vocês se posicionam de maneira bem neutra nesse sentido, assim, né? E aí eu queria que os dois comentassem um pouco disso, assim, como se posicionar num cenário hoje que a própria especulação imobiliária ela
ela avança nessa questão da desigualdade, né, porque ela expulsa a população pobre de muitos espaços. E como se posicionar perante isso, assim, já que ao mesmo tempo, uma revitalização de um espaço público pode trazer um benefício para aquela população, mas talvez ela não vai estar lá para aproveitar depois quando acontecer, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Só uma coisinha. Fiquei preocupado, porque ele queria fazer uma pergunta, saiu, eu falei, ei, meu Deus, você quer complementar? Responde. Veio para o fundão, né? Então, você anotou a pergunta dela, quer responder agora, ele complementa. Vamos Acho complementar? Que ele pode fazer, depois a gente fala. Tá, eu não peguei a pergunta dela, estava fazendo xixi ali. Bom, mas de qualquer forma foi sincrônico o que ele falou, então vou fazer um looping também com o que o Eduardo, né, começou. Eu acho muito legal esse formato aqui do fórum, né, que na verdade não é uma palestra, realmente é uma conversa. E uma conversa que traz depoimento, e no depoimento vem uma verdade, né? Então, assim, eu também concordo, né, com tudo isso que ele falou, assim, me coloco também nesse lugar. Me coloco nesse lugar também, né, tanto do machismo que a gente percebe, que a gente tem, né, que a gente tenta, de alguma forma, evoluir sobre isso, do racismo, e também é muito difícil, né, assim, a gente se entender enquanto isso, porque, por exemplo, eu tenho uma tia que ela fala, né, ela é uma feminista, mas que ela, desde que eu era jovem, me dizia, o feminismo não é uma coisa só imposta dos homens pelas mulheres, é uma construção social, inclusive, muitas vezes, reproduzida pelas mulheres. E é uma coisa que oprime os homens também. E isso é muito importante que a gente fale sobre isso. É difícil para a gente acessar a nossa sensibilidade. Então, quando ele fala do sagrado masculino, antes de tudo, sagrado. É o que a gente realmente veio fazer aqui, é o nosso florescimento. E isso também nos embota muito e faz muito mal, né? Racismo, mesma coisa. Eu já trabalhei na Casa África com o projeto de levar cultura afrodescendente para as escolas, em cima da Lei 10.639, já não lembro o nome. E lembro que num fórum que eu fui lá na Goiás Velho, um fórum patrocinado pelo Sebrae, eu era o coordenador do programa, né, levava isso para as escolas de Belo Horizonte, e eu lembro que numa plenária teve uma mulher que falou que ela acreditava que o movimento negro tem que se fechar para os negros. Então, assim, isso para mim também foi assim, foi horrível. Você percebeu, você está querendo mudar, você está se colocando, você está fazendo o que você pode, porque a questão do racismo também não é uma questão só dos negros, é uma questão horrível você poder se desenvolver, né, você crescer dentro de uma cultura que você possa enxergar o seu irmão como uma pessoa que é menos que você. Isso é ruim para todo mundo, né? Assim, é ruim para o mundo. Então, eu fico muito emocionado de poder falar isso, porque é importante a gente entender também que eu vejo, e fico também confuso, você falou da ingenuidade, eu realmente não tenho, talvez, certeza nenhuma, mas eu vejo muito movimentos militantes, eles brigando, assim, eu entendo que essa pauta é legítima, é claro, né, que você vê a Lei Maria da Penha, você vê, por exemplo, o combate a essa loucura da cura gay, né, que é uma coisa que é importante que exista pessoas ali que barrem esse tipo de processo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma dificuldade disso dialogar com o resto do mundo, né, assim. Então, é difícil, porque a gente tem essas forças ocultas estranhíssimas, né, que vão cada vez mais tomando lugar no nosso país. Isso é muito triste, né, porque realmente é uma terra sem lei, mas a gente vê isso no mundo também, de uma forma geral. Então, eu vejo assim, essa dificuldade de interlocução. Então, quando ele fala dessa questão da tolerância do amor, eu acho isso muito fundamental. A gente conseguir, né, hoje a mesa do Lama, ele estava falando muito disso também, assim, a gente começar a perceber que a bancada ruralista, ok, até certo ponto é um oponente político e tal, mas se a gente começa a enxergar de uma forma como adversário, querendo derrotá-lo e ponto, né? Assim, sem ter essa compaixão de perceber que é uma pessoa completamente perdida, uma pessoa que não tem capacidade de amar. Ela fica presa dentro dos seus núcleos de poder. Então, a gente perde a oportunidade de fazer esses laços. Então, eu acho isso terapêutico de uma forma coletiva, né, quando ele traz essa questão, para a gente poder desabafar sobre isso, porque não são só pautas políticas. Existe uma subversão de como esses modelos são construídos que precisa de ter essa entranha, né? Assim, a gente precisa se trocar. Ela mesma falou também da questão da raiva que ela
criou a partir dos movimentos políticos, que muitas vezes são surdos mesmo. Eles tratam as suas pautas como você briga pelo seu time de futebol, você não quer, você já perde sua ética, que nem tem gente que acha bonito que o time ganha com gol roubado. Acha isso é louco, isso é antiético, e muitas vezes os movimentos políticos eles vão por esse caminho também. Então, é isso, né? Obrigado pela palavra. Bela intervenção, bela intervenção. Pois não, vocês fiquem com a bola agora. Bom, são várias coisas diferentes, mas eu achei muito legal isso que você falou, né? Que, no fundo, quando a gente está falando de... num nível mais identificado, né? De racismo, ou de machismo, ou de homofobia, no fundo, isso, oprimir o outro, seja porque ele tem um sexo diferente, seja porque ele tem uma orientação sexual diferente, seja porque ele tem uma raça diferente, não é ruim só para o outro, é ruim para a gente também. E eu acho que essa é uma super chave de acesso e de diálogo, né? Não é apontar o dedo para o outro e dizer assim, você tem que mudar porque por mim. Você tem que mudar por você também. A gente tem que evoluir. Então, eu acho isso muito, muito poderoso, assim, muito bonito. E eu acho que eu não respondi a sua pergunta, Malu, de um causo. Acho que o que eu tento fazer, e um pouco as minhas experiências foram um pouco nessa linha, assim, primeiro que eu estou contribuindo do meu lugar. Então, assim, eu falo tão abertamente que eu sou da elite, eu moro em Pinheiros, porque esse é o meu lugar. E eu não posso ter vergonha do meu lugar. Esse é o meu lugar de fala e ele é legítimo como outros lugares também são. E as pessoas têm que saber, esse é o meu lugar e essa vai ser a minha visão de mundo. E eu tento expandir e eu tento dialogar, mas esse é o meu lugar de fala. E é a partir daí que eu dou minha contribuição. Então, acho que essa clareza me ajuda. Agora, já aconteceu situações, por exemplo, no Parque dos Búfalos, que é esse exemplo que eu estava dando, dessa região no extremo sul da cidade, de uma área de manancial, que é até a construção de um prédio, e a gente foi lá para tentar ajudar um movimento, que a gente falou, o que vocês precisam? A gente não está conseguindo trazer a imprensa e a gente não está conseguindo falar com os vereadores. Tudo bem, a gente pode ajudar vocês nisso. A gente foi lá e ajudou e levou o movimento para falar com os vereadores, levou a imprensa para lá. Daí chegou um momento que a construtora que ia construir no terreno não quis falar com o movimento e quis falar com a gente da Minha Sampa. Tudo bem, vamos lá. Daí a gente chegou, conversou com eles. Eles falaram, a gente quer apresentar, na verdade, a gente quer falar com o movimento, a gente quer apresentar o nosso projeto para eles, a gente quer mostrar que o nosso projeto também é bom para a comunidade, e eu vou relacionar isso com especulação imobiliária. A gente está fazendo aqui, junto com esses conjuntos habitacionais, um parque. E a gente falou, putz, legal. A gente vai levar isso para a comunidade. Então, no fundo, eles acionaram a gente como intermediário para falar, deixa a gente conversar com a comunidade, deixa a gente mostrar para a comunidade que esse projeto também pode ser bom para eles. A gente chegou para a comunidade e falou, olha, a gente teve essa reunião, a construtora quer conversar com vocês. Eles falaram, a gente não quer. A gente não quer conversar com eles. A gente não tem nada que venha deles que a gente possa querer saber. E eu, pessoalmente, achei isso uma perda. Porque, assim, vai ouvir, vai conversar. Eu sei lá. Eu não posso julgar se o projeto era bom ou não para a comunidade. A comunidade tinha que ir lá e ouvir. E pode ser que, se eles ouvissem, eles dissessem, realmente é uma merda. Ou não, realmente existe espaço de diálogo. Eles não quiseram nem ouvir. E, muito embora eu ache isso uma mega perda, eu tinha que respeitar. Era a decisão deles. Então, eu virei para a construtora e falei, sinto muito. Eles não querem ouvir vocês. E o que aconteceu no final foi o seguinte, a construtora fez o projeto que ela quis, sem ouvir a comunidade demoniza a construtora e a construtora demoniza a comunidade. E eu fico muito triste com o resultado, mas eu também tive que ter uma certa tranquilidade de dizer, eu fiz o que eu podia fazer. O resultado não é o que eu gostaria, mas assim, eu dei a contribuição que eu podia dar, eu fui até onde eu não podia forçar a comunidade a ir lá. Então, tem um tanto que também saber até onde a gente consegue ir, que escolha que é nossa e que escolha que é do outro. E aí, se o resultado foi aquele, é porque eles produziram aquele resultado. E é assim que nós estamos. Então, eu acho que eu tento sempre entender qual é o meu lugar, a contribuição que eu posso dar, para tentar ficar tranquila. Porque, senão, eu ia ficar muito frustrada. Porque, raramente, os resultados dos processos são os resultados que a gente quer. Então, é um pouco isso que eu tento fazer. E respondeu a pergunta lá de trás? Então, acho que em relação à pergunta da especulação imobiliária, eu acho que... E aí é uma resposta pessoal, não uma resposta institucional da Minha Sampa. Mas tem a ver com a neutralidade da Minha Sampa. Primeiro que, assim, o nosso exercício é sempre olhar caso a caso. Do mesmo jeito que é muito difícil você combater o racismo, é muito difícil você combater a homofobia. O que é isso, genericamente? O que é especulação?
combater a especulação imobiliária genericamente falando. Então, genericamente falando, a minha Sampa nunca tinha posicionamento. A gente ia olhar, por exemplo, o caso do Parque Augusta. Vamos olhar, caso do Parque dos Búfalos. A gente sempre tinha um exercício de olhar. Naquele caso, o que está acontecendo? Faz sentido a construção desse empreendimento nesse território, com essas características, com essa história, com esses atores? Então, o nosso olhar sempre foi muito para o caso a caso e não fazer análises ou posicionamentos mais abrangentes e genéricos. E acho que tem um desafio, para mim, a coisa da chamada especulação imobiliária tem a ver com isso, que é as construtoras têm interesse legítimo de construir no território. E elas constroem porque tem demanda para comprar. Então, assim, isso é um reconhecimento. Elas não estão construindo para ninguém. Elas constroem porque existe demanda. Então, vamos reconhecer isso. Sabe? Elas não são o demônio encarnado que estão fazendo uma coisa que não atende ninguém. Elas estão atendendo uma demanda que existe. A grande questão para mim, quando a gente fala de ocupação do território, é, primeiro, quem dá as diretrizes sobre como que o território vai ser ocupado. E essas diretrizes teriam que vir da prefeitura, que representa o interesse coletivo. Então, assim, é a prefeitura, através dos seus processos, e aí depois a gente pode fazer 1000 críticas em relação à construção de plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, que deveria estar dando essas diretrizes. Aqui faz sentido adensar, aqui não faz sentido adensar, aqui faz sentido ter um parque, aqui faz sentido ter um equipamento público, aqui não faz. Então, assim, a questão para mim é quem que é o motor do desenvolvimento da cidade. Porque se esse motor são as construtoras, está errado. Porque a construtora não é quem tem que dar as diretrizes do território, é o poder público. Se é o poder público que está dando as diretrizes e aí as construtoras estão jogando o jogo, eu acho que aí tudo bem. Então, eu acho que não dá para falar genericamente, acho que a gente tem que olhar cada caso. E aí, claro, tem um tanto que o que a gente viu na construção do plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo é que as construtoras, pelo poder econômico que elas têm condições, sim, de produzir estudos super bem fundamentados, elas têm condições, sim, de fazer um mega lobbying na Câmara de Vereadores, que as associações de moradores não conseguem. Então, existe, sim, hoje um desequilíbrio de poder na hora de influenciar o processo. E eu acho que isso, sim, tem que ser compensado. Então, por isso que a minha Sampa vai na raiz, quer dizer, eu tenho que dar mais poder para a sociedade levar a sua voz. Porque o dia que as associações de bairro tiverem tanta voz e tanto poder para influenciar no processo quanto as construtoras, tudo bem, porque daí está cada um, em alguma medida, levando as suas contribuições para o processo. O problema hoje é que a gente tem um desequilíbrio de poder. E eu acho que isso está na raiz da questão, entendeu? Financiamento de campanha. Sim, também tem isso. Também tem isso. Samuel, você tem 5 minutos e 41 segundos. Não, mas acho que eu vou ser mais rápido. É que esse exemplo que a Ana deu é muito bom. E a gente só precisa tomar o cuidado de não achar que a culpa nesse caso é da comunidade que não quis ouvir a construtora. Porque eu já conheci inúmeras situações diferentes das pessoas envolvidas com o Educafro, de pessoas em comunidades na mesma situação, que alguém topa ir conversar com a construtora. Geralmente é um líder comunitário ou uma líder comunitária. E se essa pessoa não está muito bem preparada para negar alguns convites muito atrativos que geralmente esses líderes comunitários recebem de quem tem dinheiro, acontece o que acontece na maioria das vezes do líder comunitário fechar a proposta que a construtora queria e invadir a comunidade mesmo, cada um que depois resolva o seu problema. A culpa é do líder também? Pô, de maneira nenhuma. A culpa é da construtora lá no começo, que não pensou na integração da comunidade, na construção do projeto. Na hora de, legal, temos uma demanda de casas e aquele espaço parece um espaço bacana para a gente construir. Quais são as pessoas da comunidade que eu vou envolver a partir de agora, dado que a demanda surgiu, para a gente tentar encontrar uma solução coletiva para isso? Porque talvez ela não exista. E aí eu vou ter que encontrar uma outra solução para a minha demanda. E aí isso é problema da construtora, não é problema da comunidade. Mas a comunidade e as comunidades pelo Brasil estão tão machucadas que elas conversam entre si. Tem várias redes de comunidades e favelas em São Paulo, por exemplo. E elas estão tão machucadas que, de fato, a maioria delas não quer conversar com ninguém mais. E está tudo bem. A gente tem que entender que o nosso processo histórico errou demais com esse grupo de pessoas e que a gente precisa, a partir de agora, começar a envolver elas desde o momento em que surge a demanda ou no momento em que surge o sonho, qualquer que seja o sonho. Pô, tenho o sonho de fazer X projeto. Legal.
envolve a galera a partir de agora, a partir do momento que você sonhou. Porque se você sonhar e terminar o projeto, chega um monte de projeto lá na Educafro também. Pô, a gente fez um projeto aqui lindo, maravilhoso, agora a gente queria colocar os negros da Educafro para usufruir. Vai, volta depois, no dia que você quiser construir alguma coisa com a gente, que tem um monte de gente querendo construir. E é isso que a gente quer fazer. Eu acho que é importante entender que a comunidade é só uma vítima nessa história também. Talvez até a pessoa que esteja lá na construtora fazendo um projeto nem perceba o crime que ela está cometendo. Ela também seja uma vítima do sistema. Mas a gente precisa mostrar que não é culpa da comunidade, talvez não seja culpa da pessoa que elaborou, mas esse fato está acontecendo e a única solução é envolver as pessoas no começo, antes de começar a botar o projeto no papel. Né? Um minutinho só para complementar. Nós estamos agora iniciando a segunda rodada de perguntas, hein? Mas pode complementar, Fernanda, vou deixar o microfone com você. Não, eu acho que, Samuel, isso que você falou foi exatamente o que a comunidade me falou. Eles falaram, Ana, a gente não confia mais em ninguém. A gente não confia mais em político. Quantos políticos vieram aqui pedir voto e prometer que ia fazer creche, prometer que ia fazer isso, prometer fazer aquilo, e não entregaram nada. A gente não confia mais. E teve uma outra coisa... Então, assim, eu entendo, e eles me falaram isso claramente com todas as letras, mas a gente não tem confiança. E a outra coisa, que acho que tem a ver com esse processo, que é, pela legislação, por exemplo, deveria ter sido feita uma audiência pública. E a primeira coisa que a gente identificou quando a gente começou a se envolver é que não tinha acontecido uma audiência pública. E é só para mostrar como as coisas são complexas. Então, a gente foi lá e fez o quê? Começou a pressionar a prefeitura para falar, bom, então tem que ter uma audiência pública. E aí, uma coisa muito louca foi que, então, eles fizeram a audiência pública. Só que o projeto já estava construído quando a audiência pública estava feita. Então, assim, hoje não existe a obrigação legal de fazer audiência pública antes do processo estar construído. Então, assim, claro que seria incrível que as construtoras fizessem isso, mas, assim, nem o poder público está olhando para isso, para a construção conjunta. Ele fez da audiência pública um momento de apresentar o projeto. E aí, o que aconteceu? Porque era um conjunto habitacional. E o que aconteceu? O movimento de moradia chegou lá com ônibus e ônibus e ônibus de pessoas, porque a prefeitura ia mostrar quão bacana aquele conjunto habitacional ia ser. E aí, rolou um fight literal entre a comunidade e o movimento de moradia. Porque o movimento de moradia querendo empreendimento e a comunidade não querendo empreendimento. Então, só para adicionar uma dosagem de complexidade, que é... Eu não estou dizendo que é culpa da comunidade. Eu estou dizendo que não é o resultado que eu gostaria. Agora, de outro lado, se a gente entra nesse lugar que é... Então, a gente não se escuta, então, a gente não faz diálogo, então, a coisa não acontece, a coisa não vai para lugar nenhum. Então, assim, lidar com essas complexidades é importante, né? E acho que vencer essas barreiras. Então, é do mesmo jeito que demandar da construtora estenda a sua mão, eu entendo que a comunidade está machucada, mas a comunidade também pode estender a sua mão. É isso que eu estou falando, que o tempo todo que eu falo se o meu marido tem uma atitude machista, ou se meu pai, ou se alguém, eu tenho raiva dele, mas eu faço o exercício de dizer, eu vou estender a mão. E eu quero que ele me estenda a mão de volta, sabe? Um pouco essa provocação. Eu primeiro queria parabenizar os dois, né, porque assim me identifiquei completamente com os dois, né. Então, Samuel, você falou uma frase que eu achei o máximo, né, que é a lente da abundância. Então, a gente identificar o que as pessoas têm, né, de bom e conseguir engrandecer isso e fazer isso e lapidar essa joia. Isso, para mim, é o que eu hoje, até falando da educação, até numa outra palestra, eu acho que tudo isso que a gente falou, que está sendo comentado, muito disso é porque o Brasil, na verdade, essa camada da população ela é manobrada, né? Porque não tem conhecimento. Então, e tudo vai dentro de um... que foi acumulando, desculpa, mas dentro de uma coisa que você falou lá no começo, que é aquela questão da didática do sonho que você fez, né? Quando você percebeu que aquelas pessoas elas nunca se imaginavam poder estar numa faculdade. E isso até eu comentei numa outra palestra que eu sinto isso, né? Eu dou aula para alunos da FATEC, né? E também trabalho com eles dentro das escolas públicas. E o que eu percebo na escola pública e dentro da FATEC ainda são primeiros da família que são graduandos, né? Então, assim, são grandes lutadores. E os alunos da escola pública, a gente vai para lá falar, escuta, vocês podem sim fazer graduação.
e fazer esse trabalho. E a gente vê essa mudança, né? E eu acho que esse é o ponto. E mais do que isso, eu morei na Austrália 1 ano e eu conheci uma assistente social que ela é a pessoa representante de New South Wales do dinheiro, é uma brasileira, é um super orgulho, ela que distribui, né, o dinheiro. E eu fui para lá e falei, eu quero entender por que esse país funciona, porque eu quero levar para o Brasil. Então, eu comecei a fazer trabalho voluntário. E, assim, uma das coisas alguns pontos que eu queria falar. Um deles, ela falou uma coisa para mim, o Brasil passa pelas sombras da ditadura. O brasileiro não se coloca, que aí entra numa coisa que a Ana coloca, que é o que você fez, Ana, de você ligar, você fazer acontecer. Eu passei por isso com a menina que morava comigo, que é australiana. Um dia a gente foi na praia, a praia estava suja. Ela chegou em casa, ela falou, como que essa praia está suja? Collins Flat é uma praia que ela naturalmente puxa a sujeira do mar. E aí ela chegou em casa, ela ligou para o cônsul. Eu falei, mas escuta, você é o prefeito, você é amiga, conhece? Ela falou, não, eu pago os meus impostos. Né? E ela chegou em casa e fez essa reclamação. E assim, no dia seguinte, às 8 da manhã, ela falou, ela estava pronta, estou indo verificar se a praia está limpa. Né? Então, isso que a Ana comentou, eu acho que a gente precisa trabalhar isso internamente como brasileiro, que é abraçar o nosso país, entender que o nosso país é maravilhoso e que nós temos que fazer a liderança disso. Porque a gente esperar que o prefeito faça, que o órgão público faça, que não faz. E aquela história assim, você contrata um funcionário, se você não auditar, você não correr atrás que esse funcionário vai fazer, ele não vai fazer, ele vai acomodar, porque o ser humano acomoda. Né? Então, eu queria parabenizar os dois nesses dois pontos, porque eu realmente apreciei demais, né, a colocação. E aí, completando uma coisa que você falou, que ele falou do amor do brasileiro, né? Eu passei por uma experiência em 2015, eu fui para a China representando o Brasil num grupo de países de terceiro mundo. E eu, assim, então tinham pessoas da África, pessoas de vários países. E assim, houve alguns conflitos, porque a gente estava em 2 ônibus, um falando francês, um em inglês. E aí teve um determinado momento, alguns muito radicais, né? E em um determinado momento começou que pegava o microfone e começava a falar mal, e mostrar, e impor e tal. E aí aquilo foi me incomodando a todos, né? E aí, no meio dessa história, eu estava com um rapaz e a gente parou, teve uma parada e a gente se atrasou. Atrasou, assim, 10 minutos. Quando a gente entrou no ônibus, eu percebi que eles estavam revoltados. E tinha o chefe do clã lá, que na verdade, ele estava... Porque eu comentei com ele que se eu fosse... Eles estavam falando muito da questão da sexualidade, que ele falava que o problema do mundo era a monogamia, né? E que o mundo tinha que ser poligâmico e que o problema do mundo era porque era monogâmico, né? Então, aí vinha outros assuntos que nem chegam aqui hoje. Mas o fato é que eu me coloquei ali naquele momento e eu vi que ele estava pressionando muito. E aí veio um pensamento e falou, gente, vamos mostrar para eles que tem um jeito diferente de ser, né, brasileiro? Porque ali eu tinha líderes mundiais de vários países. E, assim, tinha momentos que eu falei, gente, a gente vai ter uma guerra dentro do ônibus, sabe? E aí eu fui no microfone e falei... E aí, às vezes, eu ia para cantar, porque cada um trazia um pouco da sua cultura, né, do Brasil. E, às vezes, eu cantava. Eles, agora ela vai cantar. Eu falei, não, agora eu vou conversar com vocês. Né? E aí eu falei, olha, eu primeiro queria pedir desculpa. Né? Queria assumir o meu erro. E dizer para vocês que eu errei de ter atrasado, né? E dizer que eu não fiz isso por uma questão, né, de falta de consideração. Eu realmente me atrapalhei no horário. Mas estou errada, assumo o meu erro e me comprometo em não repeti-lo. Né? Agora, eu gostaria de dizer para vocês que, no Brasil, a gente tem todas as raças. Né? Às vezes, o meu sogro ele tem um muçulmano, a minha cunhada ela é brasileira, ela brinca com as muçulmanas. E nós temos todas as raças no Brasil, e nós convivemos, porque nós temos esse amor, né, que vocês comentaram. Então, assim, eu acho que aqui tem pessoas de nacionalidades, culturas, religiões, história diferente. Eu falei para eles dentro desse ônibus. Né? Agora, cada um tem um porquê de ter essa história.
Então, assim, alguns passaram por guerra, outros... Então, as necessidades lhe trouxeram, a história que cada um passou, lhe trouxe para uma realidade diferente. E eu tenho isso tudo junto e misturado no Brasil, né? E eu queria dizer para vocês que a gente consegue viver respeitando uns aos outros, porque a gente tem amor, porque a gente tem respeito. E eu acho, sim, que a gente pode mudar o Brasil, e o Brasil pode, sim, ser um polo de luz para mudar o mundo, porque nós temos esse amor, porque nós temos essa forma de agir que ninguém tem no mundo inteiro. E a primeira coisa que eu tento trazer para os meus alunos é: acredita em você, acredita no Brasil, né? Então, eu queria trazer para vocês e agradecer muito, porque vocês são um exemplo de tudo isso. Obrigada. Parabéns. Bem, nós estamos quase chegando ao final da contenda. 3 minutos para cada um, para a gente amarrar algumas coisas, pode ser? Começamos com Ladies First. Nossa, a gente falou tanta coisa, né, que é difícil pensar uma amarração. Mas acho que... Pode ser uma mensagem final também. Acho que o que ficou para mim, acho que de tudo que circulou aqui, de novo, a gente volta... Eu acho que eu volto para o meu ponto inicial, né? Que o desafio para criar essas pontes, essas conexões, é reconhecer o outro como ser humano. É reconhecer o outro de onde ele vem, com a história que ele tem, com as dificuldades que ele enfrentou, com os sonhos que ele tem, e tentar se conectar com isso. E ele fazer a mesma coisa com a gente. Acho que a criação de pontes depende da nossa capacidade dessa conexão. E, de novo, porque eu estou obcecada com esse tema, peço desculpas, a ideia da gente criar relações de confiança. Acho que a conexão tem a ver com isso, a gente conseguir se conectar com o outro, confiar no outro. Ainda que o outro pense muito diferente, a gente respeitar, ouvir e tentar construir junto. É isso, gente. Samuel. Acho que, para fechar, agradeço muito essa última fala também. E foram muito pertinentes todas as falas, né? Eu fiquei admirado, assim, aprendi muito com todo mundo que pegou a voz, o microfone hoje. Eu fiquei muito empolgado com isso. E é bacana que isso é um reflexo do tema, né? As virtudes da integração. Isso aqui é a virtude, né? A abundância de se sentir suficiente e abrir espaço para o outro, né? Para a integração. E aí acho que a mensagem final é que durante contando um caso bem específico, durante um dos dias do Guerreiro Sem Armas, que é esse programa que eu comentei, a gente fica um dia inteiro, são 32 dias de programas, um dia inteiro é um dia onde a gente reúne as 60 pessoas que estavam lá, de 21 países diferentes, e fica um dia inteiro para unificar os propósitos de cada uma dessas pessoas naquele programa. É só para isso. Cada um em seu país chegou ali, o programa acontece em Santos, e cada um vem com um propósito totalmente diferente. A gente separa um dia para unificar esses propósitos em algo que satisfaça a todos. Isso é a principal virtude da integração, porque talvez, se o Samuel chega lá e propõe como que tem que ser o Guerreiro Sem Armas, o meu propósito vai ser satisfeito, mas vai ignorar o do outro. E a gente não vai conseguir chegar nesse ponto onde a integração proporciona com que todo mundo saia satisfeito ou minimamente representado com aquilo que foi decidido, né? Então, eu acho que esse é o principal convite. Assim, dificilmente 100% de todas as necessidades vão ser atendidas, mas quando a gente trabalha um pouco da suficiência, a gente consegue encontrar um meio termo, ou não necessariamente um meio termo, mas um lugar onde todo mundo se sente contemplado com o que aconteceu, né? Eu estou super contemplado, por exemplo, com o que aconteceu aqui hoje. Agradeço muito vocês. E agora quem vai falar sou eu. Por favor. Agora a aula, de fato, que a gente estava guardando. Sabe o que eu quero falar? Muito obrigado a vocês dois. Vocês deram uma aula de cidadania aqui que a gente raramente vê isso com tanta... Quer dizer, imagina, você tem quantos anos mesmo? 21. Você pode dizer a sua idade? 33. Pois é. São jovens, absolutamente jovens, absolutamente articulados, que se dedicam à busca da cidadania desse país. Então, eu sim saio, acho que a plateia também, muito, muito, muito contente. E muito, como? Engrandecida e agradecida pelo que vocês disseram. Olha,
Essa mesa aqui vai fazer o maior sucesso, viu? E só para encerrar, esse modelo foram eles que escolheram. Obrigado.